Olá pessoal, eu sou a Mariana. Olá pessoal, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos ao Life Outside BR. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Jorge, como tem sido a experiência dele trabalhando aqui na Dinamarca, sobre salários e outras curiosidades. Antes de começar, a gente queria pontuar que essa experiência do Jorge na empresa onde ele trabalha, na área e na função dele, então não se aplica a todo mundo nem em todas as situações. A ideia de hoje é fazer um bate-papo, né? É uma entrevista mesmo, respondendo as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram pra gente. Então, se você não segue a gente lá, é @lifeoutsidebr. A gente também compartilha um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia, então não esquece de seguir a gente. Bom, a primeira pergunta é: onde você trabalha e o que você faz? Bem, eu trabalho na Maersk. A Maersk é uma das maiores empresas de navegação e logística do mundo. Por muitos anos foi a primeira do ranking, hoje briga aí com a competição. E eu trabalho lá como Sales Finance Business Partner, né? É um nome bonito para falar que eu sou o parceiro de negócios e financeiros para o time de vendas. Então, basicamente, o meu trabalho é ajudar o time de vendas regional aqui da Europa a identificar os riscos, as oportunidades, analisar como que está o nosso portfólio de clientes, as nossas expectativas de venda, tudo isso desenvolvendo relatórios, análises, trabalhando com várias pessoas de vários departamentos, né? E na Maersk, como uma empresa global, eu tenho a chance de falar com muita gente do mundo inteiro, então a gente está sempre em contato, tem bastante reunião, mas principalmente eu trabalho muito com a análise de dados e montando um planejamento financeiro, porque o grande objetivo é identificar esses riscos e oportunidades ao orçamento da empresa. E como você conseguiu esse emprego e quanto tempo demorou o processo? Bem, eu entrei na empresa em 2019, né? Como eu contei no outro vídeo, que inclusive está aqui o link na descrição que a gente postou anteriormente, eu entrei na empresa em 2019 e desde que eu entrei eu já tinha esse objetivo de trabalhar fora do país. Então, sempre em todas as conversas, todas as reuniões, todas as oportunidades de feedback com meus gestores, eu sempre deixava muito claro que eu gostaria de ir para fora do país. Mais especificamente, essa vaga, falando dessa oportunidade aqui, eu acho que toda essa jornada começou em março de 2023. Lá em março eu fiz a primeira entrevista para uma vaga fora do país. Então, até aquele momento, eu sabia as coisas que precisavam, mas eu não sabia na prática como que era uma entrevista e como que funcionava o processo aqui fora, né? A gente sempre tem aquele receio de que as coisas vão ser muito mais complexas e muito mais difíceis, e na verdade são até bem parecidas, pelo menos foi a minha experiência. Em março de 2023 eu fiz as primeiras entrevistas e até eu conseguir essa oportunidade, que foi em junho, se a gente contar todo esse período, de março até outubro, que foi quando a gente se mudou, foi mais ou menos 7 meses de processo. E a empresa ajudou de alguma maneira na realocação, nos vistos, achar casa? Sim, isso na verdade foi uma coisa que a gente se surpreendeu positivamente. A gente tinha poucas expectativas e na verdade pouco conhecimento sobre isso, né? Sendo a nossa primeira vez. Mas a empresa foi bem parceira nesse sentido. A gente teve ajuda de várias maneiras diferentes, vou pontuar algumas delas. Primeiro, a gente teve ajuda com a questão da consultoria do visto, né? Teve uma empresa de auditoria e consultoria que ajudou a gente com toda essa questão burocrática de dar entrada na papelada e tal. Então eles organizaram tudo, mandaram os formulários pra gente, a gente preencheu e mandou de volta para eles. E aí eles encaminharam para o governo, tanto brasileiro quanto dinamarquês. E a única coisa que a gente teve que fazer foi fazer a validação do passaporte lá numa base que era no Rio de Janeiro, que nem é o consulado da Dinamarca, mas que é um consulado que atua, né, com a Dinamarca, então a gente teve que ir lá para fazer essa validação. Além da consultoria dos vistos, a gente também teve uma consultoria sobre a parte fiscal e dos impostos, né? Para quem não sabe, quando você sai do país, você tem que fazer a sua declaração definitiva, caso contrário você pode ter algum problema com a questão dos impostos no Brasil. E você também tem que se adequar, sendo um residente no outro país, às regras fiscais daquele país. Então foi muito importante a gente ter esse conhecimento, né, através da consultoria,
para poder explicar pra gente as regras básicas do jogo, até quanto que isso ia deduzir do salário ou algo do tipo. Além disso, a gente também teve uma ajuda na questão de alocação, né? De encontrar uma casa para morar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o mercado imobiliário aqui na Europa é muito aquecido. Assim, de verdade, é uma luta para você achar uma casa. A gente conhece várias pessoas aqui, brasileiros principalmente, que chegaram aqui e não conseguiram achar uma casa logo de cara. Tem pessoas no meu trabalho de outras nacionalidades que ficaram mais de 3, 6 meses morando no hotel porque não conseguia achar uma casa. Os preços dos aluguéis aqui são bem altos e tudo é muito disputado. Você tem que dar o seu logo primeiro lance e achar um bom apartamento a um preço acessível é uma tarefa bem difícil. Foi muito importante a gente ter uma pessoa que ajudou muito a gente, inclusive que já era conhecido de outros colegas brasileiros aqui, então isso facilitou bastante o processo. E acho que o mais importante, ou talvez uma coisa que é igualmente importante, é a questão da ajuda de custo. E isso, de novo, acho que vale lembrar, varia de experiência para experiência, né, de empresa para empresa, mas a empresa me ajudou sim. Eles deram algo próximo a um salário do que eu recebo aqui. Então, para ajudar a gente a comprar os móveis, a pagar o primeiro aluguel, então teve essa ajuda financeira também que ajudou muito nesses primeiros meses. Complementando, né, o que o Jorge falou sobre a casa, né, que é algo bem difícil. A gente ficou um mês, né, no hotel quando a gente chegou, que também foi pago pela empresa. Então, enquanto a gente estava nesse processo de procurar um apartamento, que já começou do Brasil, então alguns apartamentos a gente não visitou, a gente viu lá do Brasil. Tudo isso eles apoiaram, mandaram vídeos pra gente, então isso foi bem importante. Inclusive, né, colocando um parênteses aí, eu tive um problema com o meu documento. Acabou sendo extraviado no meio do processo e até nisso eles ajudaram a gente, então não tivemos nenhum problema, foi bem rápido, para falar a verdade, que a gente vê pessoas ficando meses com problemas na documentação para arrumar casa, então a gente teve bastante sorte nisso. E sobre a faculdade, precisa de algum curso específico? Precisou apresentar ou validar o diploma? Bem, eu acho que a pergunta sobre faculdade, ela varia a resposta dependendo de onde você está também. O que eu posso dizer é assim, eu não precisei apresentar o certificado ou o diploma da faculdade, mas a vaga em si, assim como muitas vagas que tem lá na empresa, na descrição dela está escrito lá que você precisa da faculdade. Em algumas vagas, como era o caso da minha, até o MBA eles estavam pedindo uma pós-graduação e uma experiência grande naquela área durante 3, 5, 7 anos. Mas a verdade é que, pelo menos no meu processo seletivo, eu não precisei apresentar nada. Né? Nenhum tipo de diploma, nenhum tipo de certificado. E nem também comprovar as horas trabalhadas de alguma maneira, se é que isso é possível. Né? Mas é óbvio que tudo isso é levado em consideração no momento da sua entrevista, com as perguntas mais técnicas e tudo mais. O que eu posso dizer é, sobre as vagas no geral e sobre essa questão dos diplomas, eu acho que isso é muito mais válido para uma vaga um pouco mais técnica. Né? A empresa, por exemplo, onde tem as pessoas que trabalham nos caminhões, ou lá no convés do navio, ou então engenharia, ou então até o contador, né? Que precisam de certificados específicos para poder exercer essa função, seja aqui na Dinamarca ou até no Brasil. Então, nesses casos, eu acho que é válido sim verificar essa questão do diploma e da validação. Eu, particularmente, não precisei apresentar em nenhum momento, não só para a empresa, mas também para o governo, não precisei traduzir, nem validar ou nada do tipo. E como é o dia a dia no seu trabalho, como é o escritório? Bem, acho que muitas pessoas têm curiosidade de conhecer sobre o escritório, né? E, obviamente, o escritório aqui é gigante, porque é a sede da empresa, então ele realmente é maior do que os demais, né? Algumas das coisas que a gente tem no Brasil, a gente também tem aqui. Na verdade, eu nem tive a oportunidade ainda de conhecer todo o escritório, não tive tempo ainda para ir lá em todos os lugares, mas o que eu sei é que o pessoal gosta até bastante de ir para o escritório aqui, porque tem algumas coisas bem interessantes, né? Uma delas eu posso citar é uma quadra de squash, não sei se todo mundo conhece, é um esporte. E lá tem uma quadra, no meio da sede tem uma quadra de squash, tem um restaurante gigantesco, tem mesas de ping-pong, pimbolim, tem máquinas de comprar coisas, tem café, tem frutas. Então, assim, as coisas básicas que hoje em dia já tem nesses escritórios mais modernos, tem lá. E eles estão expandindo para ficar ainda mais legal e diferente, com mais salas de reuniões, com mais espaço para você fazer o seu trabalho focado ali, individual.
Então, assim, o escritório é aquele modelo open office, então é tudo aberto, não tem divisórias, poucos gerentes ou diretores têm uma sala específica, então não é tão diferente do Brasil assim. Só em tamanho que realmente é muito maior, né? O dia a dia no escritório também não é muito diferente. Eu vou algumas vezes no escritório, vou falar isso mais pra frente, mas a dinâmica é muito parecida com a do Brasil, então a gente costuma ter muitas reuniões online, né? Depois da pandemia isso daí virou uma realidade e não muda muito do que a gente tem, por exemplo, em outros lugares, né? Sobre a parte do restaurante, que também é uma curiosidade, o pessoal pergunta muito, né? Como que é a comida no escritório, é diferente e tal? É diferente. No Brasil, por exemplo, a gente não tinha um restaurante lá no escritório. Então, quando a gente ia almoçar, ou a gente levava comida ou a gente ia almoçar na rua. E aqui não, a gente tem um restaurante, tem um chefe, né, designado lá para fazer os pratos do dia a dia. E como a empresa é muito global, tem pessoas do mundo inteiro, acaba que o cardápio varia muito. Então, a gente tem coisas de diversos países. Eu mesmo já provei comida tailandesa, comida indiana, comida dinamarquesa, sueca. Então, assim, tem um pouco de tudo. Tem uma limitação um pouco na questão de carne bovina, especificamente, por conta da questão do meio ambiente, reduzir emissões de CO2 e tudo mais, que é junto com as outras iniciativas da empresa. Mas, no geral, tem variedade. Tem opções também para quem é vegano, todos os dias, né? E tem até uma coisa que eu descobri esses dias, recebendo um comunicado, que esse ano, alguns feriados de alguns países, lá vai ter um cardápio especial. No Brasil vai ser o dia de São João, né, a festa junina, e o dia das crianças também. Então estou ansioso para saber o que vai ter nesses dias aí no cardápio de comida brasileira. Bem, e se vocês querem acompanhar um pouco mais da nossa jornada aqui, essas curiosidades do dia a dia, curiosidades da Dinamarca, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curte, compartilha, também deixe o seu comentário, coloca a sua pergunta, sua dúvida, o que você gostaria de saber, e a gente vai ficar muito feliz de trazer aqui para vocês. E como foi a questão do inglês? A adaptação para falar todos os dias? Se o inglês que você aprendeu no Brasil foi suficiente e se precisa comprovar através de algum certificado? Boa pergunta. Bem, o inglês nunca foi um problema assim na comunicação, né, no meu dia a dia lá no trabalho. Chegando aqui, eu passei a usar o tempo inteiro, o dia todo. E eu não vou mentir para vocês, é bem cansativo. Não é um problema, você consegue se comunicar tranquilamente, mas se torna cansativo você ficar o dia todo pensando em inglês, tentando aprender também ao mesmo tempo e tem que traduzir as coisas na sua cabeça. Então, aqueles primeiros dias eu acho que foram bem maçantes, bem cansativos mentalmente, porque você realmente se esforça muito para poder pegar tudo ao mesmo tempo, né? Conseguir expressar sua opinião, aprender, anotar, né? Transmitir o seu conhecimento de alguma forma ali no seu dia a dia. Então fica um pouco cansativo. O inglês que eu aprendi no Brasil foi suficiente, eu estudei durante 7 anos praticamente na Wizard, depois eu fiz aula particular várias vezes, eu fiz aula em outras escolas, então na verdade eu nunca parei de estudar, né? Mas esse estudo valeu a pena, porque eu não tenho problema em falar hoje, eu consigo me comunicar, eu acho que um pouco de não ter vergonha também ajuda muito nisso, né? E uma pergunta interessante que é essa questão do certificado, né? Se precisa apresentar alguma coisa. Quando a gente estava planejando até ir para outros países, a gente soube que precisava validar e tal, e a gente ficou até com esse receio antes de vir para cá. Mas, né, até o momento, não precisou apresentar nenhum certificado, nenhum diploma, até porque a gente não tem. A gente não tem nenhum certificado nesse sentido. E eu acho que a única validação que você vai ter é realmente a entrevista. Se você fez uma boa entrevista, você conseguiu se comunicar, se expressar, sinceramente um pedaço de papel ali não vai mudar o que você sabe. Então, a entrevista vai dizer realmente ali o quanto você está preparado ou não, né, para falar inglês. E como são as horas de trabalho? Você trabalha remoto? Como funcionam as férias? Bem, aqui na Dinamarca e na Europa como um todo, essa questão da flexibilidade do trabalho é bem normal. Eu trabalho 7,4 horas por dia, isso dá 37 horas por semana, é um pouco menos da jornada que a gente tem no Brasil. E eu trabalho hoje quase todo o tempo remoto, né? Mas eu posso ir ao escritório e eu vou geralmente ao escritório pelo menos 1 ou 2 vezes por semana,
No meu contrato especificamente, não tem nenhuma obrigação de dias de ir para o escritório ou não. Fica a cargo do alinhamento entre o funcionário e a sua gerência. A minha gerência especificamente é bem flexível em relação a isso. Então, eu vou no dia que eu quero e cumpro o horário que eu tenho que cumprir, mas também tem essa questão da confiança, né, e dessa flexibilidade como um todo. Então, se baseia muito nisso. Então, se você entrega, tudo bem você entrar um pouco mais tarde ou sair um pouco mais cedo. A gente já falou também no outro vídeo sobre essa questão, como o clima e como a situação da pessoa afeta a sua jornada de trabalho, porque a prioridade aqui é a sua vida pessoal. Então, você pode, se você tem filho, você pode sair no meio do expediente, vai lá buscar seu filho, volta, continua a jornada. Se é um dia de verão, você sai um pouco mais cedo para curtir também com a sua família e com os amigos. Então, tudo isso é bem flexível, mas é claro, eu acho que é importante de novo frisar que é a minha situação, e isso muda até dentro da própria empresa. Tem outros colegas de outros departamentos que vão a semana inteira, ou que vão 3 dias, ou que vão 2, né? Tem gente que fica o tempo todo remoto, então isso vai variar muito. Sobre as férias, né? Aí é um ponto interessante, bem legal. No Brasil a gente geralmente trabalha um período, geralmente 12 meses, para a gente ganhar um mês de férias. Aqui é um pouco diferente, né? A legislação e o acordo de trabalho que eu tenho aqui com a empresa é o seguinte: eu trabalho um mês e eu ganho 2,08 dias de férias. E tem uma coisa interessante: no momento que você trabalha e você ganha esses dias de férias, você já pode usar. Sim. Então, você trabalhou em janeiro, você já pode tirar os seus 2,08 dias de férias em fevereiro. Então, isso é muito legal. E dentro do meu acordo com a empresa, né, e a maioria dos trabalhadores da MESC tem esse acordo, a gente ganha 5 dias a mais de férias. Para fechar os 30, se você fizer a conta, vai dar 30 dias de férias certinho no ano. E esses 5 dias são ganhados a cada certo período, né, tem um período específico, que se juntam aos 2,08 de cada mês. E uma coisa interessante, muito legal, muito positiva, é que os dias de férias são dias úteis. Então, diferente do Brasil, que a gente tinha 30 dias corridos, aqui os dias são úteis. Então, a gente pode se planejar melhor para usar esses dias em conjunto com o final de semana, por exemplo. E a pergunta campeã que mais fizeram é: como é o salário da Dinamarca? Como são os impostos? Quanto você ganha? Pois é. Bem, gente, a Dinamarca não tem um salário mínimo definido, então já fica um pouco complicado a gente fazer essas comparações. Eu acho importante lembrar também, aqui na Dinamarca a moeda oficial é a coroa dinamarquesa e não o euro. Apesar da gente estar aqui na Europa e na zona do euro, a Dinamarca não adotou a moeda e tem a sua própria moeda. Bem, o salário na Dinamarca médio gira em torno de 45 mil coroas, tá? Esse salário varia muito, né? Então é um salário médio, não é um salário mínimo estabelecido pelo governo, isso é através das pesquisas das empresas que trabalham com os dados. Para algumas vagas, eu trouxe aqui só de referência, por exemplo, para a área de TI, esse salário pode chegar a 54 mil, a 60 mil, e pode ir de 40 a 60. Para quem trabalha com banco, a área financeira também varia nessa mesma faixa, mas em torno de 40, 45, 50 mil é o salário daqui da Dinamarca. Lembrando que é em coroa dinamarquesa. E aí eu acho válido também falar, o pessoal fala: nossa, 50 mil, né? Quanto dinheiro? Não é bem assim, né? A gente vai trazer um pouco mais no vídeo de custo de vida, mas a questão dos impostos aqui são bem impactantes, eu poderia dizer. Dependendo do seu contrato, da sua situação específica, os impostos podem variar desde 20% até mais de 50% do seu salário. Então, vamos supor que uma pessoa ganhe 50 mil coroas dinamarquesas, ela pode pagar 50% de imposto. Então, o líquido para ela só entra metade daquele valor, 25 mil. Então, assim, esse valor varia muito. Cada caso é um caso, depende da sua situação, né? Tem esquemas especiais para certo tipo de trabalho e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena vocês se informarem no site oficial do governo da Dinamarca para entender um pouco mais sobre isso. E como conseguir trabalho na Dinamarca? Bem, pessoal, essa é uma resposta que também pode variar bastante, né? Eu acho que uma das maneiras que eu considero mais efetiva é o LinkedIn, né? A plataforma lá que a gente consegue
buscar vagas do mundo inteiro, não só aqui, mas em toda a Europa. É uma caça mesmo. Acho que você tem que ir na tentativa e erro, pesquisando o que faz sentido para você. Obviamente melhorar o seu currículo, o seu perfil, né? Mas é uma ferramenta muito útil. E eu acho que tem outras ferramentas também aqui da Dinamarca. A gente vai até deixar no link aqui do vídeo alguns sites específicos aqui da Dinamarca que você pode buscar emprego. Eu acho importante lembrar que nós, como brasileiros, nosso passaporte permite que a gente fique aqui na Dinamarca por 3 meses sem um visto, né? E pode ser até uma oportunidade para quem quer conhecer não só a Dinamarca, mas outros países na Europa, fazer um teste, uma experiência, viver aqui um pouco, entender como é que funciona, ver um pouco do clima, ver um pouco do mercado de trabalho e buscar um emprego também nesse período. E eu acho que essa questão do visto é muito importante, né? Tome cuidado com isso, porque a empresa tem que patrocinar o seu visto, então ajudar você nesse tem que ter esse convite, e às vezes a empresa não vai pagar as custas do processo, então tudo isso tem que ser muito bem esclarecido. Você tem que entender se você tem família, se está tudo incluso no pacote, se as pessoas da sua família vão ter direito ao visto, né? Geralmente tem. A Mariana veio como um membro de acompanhante familiar, né, que é o tipo de visto que ela tem. E eu acho que uma dica, né, uma curiosidade talvez, quem é da área de tecnologia ou trabalha com coisas relacionadas ao meio ambiente, né, ESG, aqui é um país que tem muita oportunidade para essa área. Tecnologia acho que no mundo inteiro, mas essa questão do meio ambiente é bem interessante. A gente pesquisando aqui rapidamente, a gente conseguiu ver que é uma área que tem bastante demanda, então tem muitas empresas querendo pessoas que trabalhem com isso e paga-se muito bem também. E essas foram as perguntinhas que vocês nos mandaram. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou enviar lá no Instagram que a gente vai responder. E acompanhe a gente para os próximos capítulos e até a próxima!